Nesta aula eu quero te trazer o que eu acredito sobre a cama ou quarto compartilhado e também algumas orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria. É claro, e é isso que eu trago ao longo de todo esse curso, que as escolhas são suas, de acordo aos seus valores, aos valores da sua família. Mas eu espero que sejam escolhas conscientes, escolhas baseadas em alguns pontos ou que pelo menos considerem alguns pontos que eu vou trazer para você aqui. O primeiro deles é que, sim, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, a cama compartilhada aumenta o risco de morte súbita, morte por sufocamento, morte por estrangulamento ou queda. Então, esse é um cuidado muito importante que você deva ter em mente caso você opte pela cama compartilhada na sua família. Além disso, eu escuto muita gente falando sobre a importância da cama compartilhada para aumentar o vínculo entre a mãe e o bebê. E sim, enquanto psicóloga infantil, eu destaco muito a importância desse vínculo entre mãe e bebê. Mas eu também destaco a preferência por este vínculo estabelecido nos momentos em que a criança está acordada, nos momentos em que a criança também está percebendo e também está interagindo no sentido de poder estabelecer esse vínculo de uma melhor forma. Então, eu não acredito, na verdade, nos efeitos da cama compartilhada para aumentar os vínculos entre a mãe e o bebê. Eu acredito que sim, isso é importante, mas que a gente pode fazer isso nos momentos em que essa criança estiver desperta. Um outro ponto em relação à cama compartilhada é a facilidade que ela traz em relação ao aleitamento materno. Sim, é mais fácil e prático quando criança e mãe estão ali no mesmo contexto, no mesmo ambiente, na mesma cama. Isso facilita sim o aleitamento materno, porque é mais prático para essa mãe, é mais prático para essa criança. Mas ao mesmo tempo, eu também acredito que isso causa a proximidade da mãe com a criança, o cheiro do leite, tudo isso causa muito mais necessidade nessa criança de estar ali mamando durante a noite. E com isso, tanto a mãe quanto a criança tem mais despertares durante a noite, isso diminui a qualidade do sono, tanto da mãe quanto da criança, e consequentemente prejudica a interação entre elas durante o dia, porque essa mãe vai estar cansada, essa mãe vai estar com sono, vai estar irritada, e essa criança também, que não dormiu tão bem assim, também não vai ter um melhor aprendizado e uma melhor interação durante o dia. Um outro ponto que eu quero que você considere é em relação à autonomia da criança. Claro, eu não digo isso para você, que a cama compartilhada, ela prejudica a autonomia, porque tem sim outras formas de desenvolver essa autonomia quando a criança está acordada. Mas o que eu digo é que sim, ela pode gerar uma dependência afetiva em relação aos pais, se durante o dia essa autonomia não for trabalhada e não for conquistada de uma outra forma. E aí não adianta, você que fez cama compartilhada até os 4, 5 anos, não adianta depois reclamar que o seu filho com 8, 9 anos, ele ainda quer dormir na sua cama, ele ainda não consegue dormir sozinho. Não tô dizendo também
também que a cama compartilhada deva durar para sempre. É claro que você vai escolher em que momentos você vai fazer o processo com o seu filho de ir até a própria cama. Mas eu quero destacar aqui que é um processo. Não adianta achar que só porque o seu filho fez 7, 8 ou 9 anos, que aí ele magicamente, sem ter aprendido, vai passar a dormir sozinho. Você precisa, quando quiser que seu filho comece a dormir sozinho, dar conta desse processo, fazer um processo gradativo, ir acostumando a criança aos poucos, fazendo ela se sentir segura e fazendo com que ela deixe de ter essa dependência de dormir com você. Tá tudo bem, a criança vai aprender caso a sua escolha seja pela cama compartilhada. A única coisa que você não deve é exigir isso do dia para a noite. Mas apesar de todos esses pontos que eu destaquei para você, que para mim faz com que a gente deva ter realmente um certo cuidado e uma certa consciência em relação à cama compartilhada, eu não acredito que a intimidade, a responsabilidade pela intimidade do casal deva ser colocada em cima da criança. Eu acredito sim que essa intimidade, ela inclui muito mais coisas do que simplesmente a relação sexual ou o dormir na mesma cama. E acredito que dormir ou não na mesma cama como casal e ter ou não relações sexuais, ter ou não intimidade, tudo isso não pode ser colocado na conta da criança. Se o casal quer mais intimidade ou não quer mais intimidade, isso é uma decisão do casal. Nunca a gente deve colocar essa responsabilidade numa criança pequena. E aí é claro, né? O que o casal escolher para sua família, para si enquanto casal, é de responsabilidade de cada um de nós, não da criança, mas dos adultos da relação. E deve ser feito também com bastante consciência. Porque, e isso, gente, isso é muito sério, um casal, independente da cama compartilhada ou não, não deve ter relações sexuais na mesma cama ou no mesmo quarto da criança, mesmo que ela seja um bebê. Isso, além de ser crime previsto pelo Código Penal brasileiro, é também algo que vai gerar muitos traumas e muitas consequências futuras.